Olá, como vai você? Tudo bem? Olha só, mais um Top de Gestão no ar. E hoje o assunto nosso é um tema extremamente importante na atualidade para as nossas empresas. A gente vai falar sobre burnout. O que acontece? A gente tem evoluído nas nossas empresas, nas nossas companhias, na questão da saúde dos colaboradores, né? Mas, nesse momento, tem uma doença nova, que é o burnout. Eu tenho uma convidada muito especial, que é a Andréia Sarno. Andréia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Nascimento, e você? Bom tá aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Extremamente importante essa conversa. Esse tema tem preocupado empresários, tem preocupado colaboradores, tem preocupado autoridades da saúde e do trabalho e tem sido uma ameaça muito grande no ambiente corporativo. Andréia, você falou para a gente uma coisa muito interessante, né? As empresas precisam criar brigadas para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Achei muito interessante essa abordagem que você fez. É isso mesmo? O que é o burnout, como nós estamos e como construir essas brigadas para cuidar da saúde mental das pessoas. O primeiro ponto importante aí, né, da questão do burnout é entender essa definição nova, né, que a gente fala do CID-11, que chegou aqui esse ano meio que preocupando aí bastante gente, né? Nessa nova definição, ele fala que o burnout ele é consequência, na verdade, né? Ele acontece quando eu tenho um estresse mal gerenciado e, consequentemente, ele vira crônico no ambiente de trabalho. Então, o ponto principal que ele tem até então, a gente falava de burnout pouquíssimo, né? Mas, assim, quando se falava de burnout, o foco ele era no indivíduo. Então, né, quando a gente olhava para as dimensões do burnout, de exaustão, ou do cinismo ou despersonalização, que a gente chama, que é aquela coisa que você não faz mais sentido, eu não tenho mais uma conexão emocional com o trabalho, com as pessoas, né? E a eficácia pessoal, que é quando eu tenho o meu nível de entrega, né, comprometido, meu desempenho comprometido, isso de uma forma muito geral falando, né? Uhum. Eram as três principais escalas que a gente olhava, as três principais dimensões que a gente olhava para o burnout. E isso diz respeito ao indivíduo, ao sentimento do indivíduo em relação ao trabalho, né? E aí a culpa toda era do indivíduo. Então, por isso que a gente falava há pouco que as pessoas se colocavam um pouco com burnout, né? Não se reconheciam. Tem um dado aí de uma pesquisa que fala que 98% das pessoas que se reconheciam, que já era pouco, tá? Mas das pessoas que se reconheciam com burnout, 98, 92%, se não me engano, alguma coisa nessa linha, Uhum. continuavam trabalhando, mesmo se reconhecendo em esgotamento, né? Ou seja, mais de 90% das pessoas estavam esgotadas e continuavam trabalhando. Você já fez para a Quase gente 100%. Você já fez para a gente um apanhado interessante e é muito importante, né? Você que está nos acompanhando, comece a ouvir a Andréia e vá tirando a temperatura aí dos seus sintomas, né? Você falou aí do esgotamento, daquela angústia de estar no espaço de trabalho. Você poderia pontuar para a gente, por favor, quais seriam os sinais de alerta de que a coisa não vai bem, de que a tampa da chaleira, a tampa da panela de pressão tá tremendo? A tampa de pressão é boa essa. Tem uma série de sintomas, né? Mas assim, o mais clássico, acho assim, quando a gente já tá, porque o burnout ele tem uma escala, né? Ele começa a ir dando sinais para você de alerta, mas assim, o mais clássico, eu acho que é quando chega no final, quando eu estou esgotado de fato, que esses 90% que falam assim, olha, estou esgotado, mas eu continuo trabalhando, é quando você não tem força para sair da cama, mas você ainda assim vai, né? Aí esse É é o quando limite, você não né? sabe aquele dia que você chega assim na sexta-feira, você fala, ufa, né? Sextou. E aí você fala assim, agora eu vou aproveitar o fim de semana. Você acorda no sábado, você olha e fala assim, acho que eu vou ficar na cama, né? Você não tem. Então, assim, você era uma pessoa que costumava sair com os amigos, uma pessoa que tinha uma vida social intensa e tal, e de repente você não tem força, vontade, você começa né, você fica o fim de semana inteiro de pijama e aí você acaba o fim de semana e você continua cansado. Então, assim, o burnout ele é um cansaço que ele não acaba.
né? Uma coisa que é de esgotamento mesmo, você não tem força mental, força física para fazer as coisas. E você falando dessa Esse é um força, limite. você falou dessa força para sair da cama, que é o limite, e às vezes tem pessoas que têm isso no decorrer da semana, que vai trabalhar literalmente de arrasto, né? E quais seriam os outros sinais de alerta que você traria para a gente? Eu lembro que você falou de apatia, de perda daquele Isso. gosto de trabalhar. Você começa a se desconectar do trabalho, né? Então as coisas começam a não fazer mais sentido para você. O trabalho começa a ser frustrante, né? Tipo, sabe, não te traz mais prazer o trabalho. Você começa a ter pode ter dores musculares que são constantes. Então, aquela coisa que a gente começa a falar assim, nossa, estou com dor no pescoço, né? Poxa, só que eu estou com dor no pescoço o dia inteiro, a semana inteira. Então, assim, os sinais são diversos e o importante é você medir qual é a frequência que ele acontece e a intensidade que ele acontece. Porque se ele se torna muito frequente, muito intenso, temos um problema e não é normal. Então, dor de cabeça não é normal, dor muscular não é normal, né? Não é normal com Com frequência e intensidade. Claro, frequência. se você foi para academia, fez aquele exercício físico intenso, né? E você estava parado, obviamente você vai sentir uma dor que vai passar. Então, são dores que não passam, né? Você começa a ter problema de Apatia, né? estômago, Você falou, apatia. apatia, né? Então, assim, você não se conecta mais com as pessoas, você não se conecta. E aí começa a trazer para dentro de casa, né? Você começa, por exemplo, a ficar mais irritado, o seu humor oscila muito, né? Você tem quando você começa a ter insônia, por exemplo, é um sinal super importante, né, para o burnout. Eu tive dois momentos na minha carreira, na minha vida, que eu tive burnout, né? Na verdade, um foi um burnout, foi esgotamento mesmo, foi tipo assim, com direito à depressão, ansiedade, o pacote completo. Como Mas eu gosto, você já percebeu, né, que eu gosto de usar alguns termos, né? Falei lá que a tampa da panela de pressão é, tremeu, né? E aqui seria mais ou menos o seguinte: bateu o biela, né? O motor bateu biela, é isso. Você foi para. mediu. Você tem ideia, a primeira vez que eu fui para o médico por causa de estresse, lembra que o burnout é um estresse crônico que não foi tratado, né? Uhum. Então eu estava com o olho tremendo, tinha taquicardia, parece que você vai ter um Você infarto, falou né? daquela Parece que. questão do olhar vago, né? Assim, para lugar nenhum. Isso, isso também, né? Eu queria. A primeira vez que eu fui para o médico, ele falou para mim assim, ele falou, olha, você usa agenda? Eu falei assim, você tem agenda? Eu falei, tenho. Ele falou, Deixa você eu não ver. usa, né? Eu falei, como é que você sabe que eu não uso agenda? Porque eu guardava tudo na cabeça, né? Essa novinha, você fala assim, tenho feito de cor toda a minha agenda, né? Uhum. E aí ele falou assim, então é melhor você começar a usar, porque você está sobrecarregando uma coisa que não precisa, né? Uhum. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, o carro, quando pifa, ele vai para a oficina, você vai para a UTI. Eu falei, Uau! uau! Eu falei assim, tá, entendi. O teu HD tá dando pau, né? E quando É, der problema, ele falou assim, como é que é o seu almoço? Me conta sobre o seu almoço, né? No médico homeopata, tudo zen e que tal. Aí saudade do almoço, né? eu Almoço em falei, 15 minutos. almoço? Eu falei assim, olha, o almoço ele acontece na ponte aérea, é o sanduichinho que serve. Naquela época servia um sanduíche, né? Aí ele falou assim, olha, então eu vou te recomendar que você fique 40 minutos, ou um almoço com pessoas do trabalho, falando de trabalho, né? Aí ele falou assim, então o seu almoço vai ser sozinha, sem falar, 40 minutos, pelo menos mastigando calmamente, tá bom? E um prato de comida, Uau. sanduíche não mais. Olha que importante, Isso né? antes, né? Quando eu comecei a dar sinais. Olha que importante. Você já trouxe para nós uma definição de burnout, já trouxe uma lista, né, de sintomas. Tomara que você que está aí nos acompanhando não tenha esses sintomas, né? Eu anotei aqui pelo menos quase 10, né? E também aí algumas dicas comportamentais. O burnout é diferente da depressão? É diferente. Antes da gente entrar nisso, Nascimento, eu acho que é importante assim, na definição de burnout, que é o que eu acho que muda um pouco a figura, né, a configuração nesse momento que a gente está vivendo com o reconhecimento dentro do CID, que ele traz o elemento do trabalho.
Então, assim, antes eu olhava só para o indivíduo e falava que a culpa era do indivíduo e a gente se sentia muito culpado e por isso tem muito presenteísmo, porque eu me sinto incapaz de entregar, incapaz de dar resultado, eu começo a me sentir incompetente, né? Então, eu não vou assumir isso claramente porque eu vou perder meu emprego, né? Ele traz um elemento importante que é o trabalho. Então, o burnout ele acontece dentro do ambiente de trabalho, né? Entendi. E aí eu tenho alguns elementos do ambiente de trabalho que, quando eu estou em maior desalinhamento, que a gente fala, né? Quando eu estou mais descolado ou mais longe, mais distante desses elementos, a minha probabilidade de ter burnout é muito grande. Então, quando você me perguntou, né? Acho que antes da gente, no nosso bate-papo, em algum momento a gente falou assim, então, o indivíduo tem uma parcela de responsabilidade, eu não gosto de falar culpa, eu acho que é responsabilidade, Responsabilidade. porque é como você gerencia o teu próprio estresse, e o estresse é idiosincrático, mas a empresa também tem um papel importante, né? Então não é só dar o Entendi. benefício, mas como é que eu estou dosando a carga de trabalho e principalmente a liderança, né? Então como é que eu estou dosando a carga de trabalho? Como é que eu estou olhando para as políticas internas, se elas são justas ou não? Eu estou tratando com justiça as pessoas da equipe, eu Sensacional. tenho uma equipe que confia uns nos outros, né? Eu tenho um vínculo de confiança, enfim. Então, tem alguns elementos que é importante a gente olhar e ver que agora existe essa combinação e esse balanço, tá? Entendi. Então, E tem aí essa tem diferença. uma coisa muito importante, né, que te ouvindo e do encontro que nós fizemos, até esse encontro gerou um artigo que eu quero postar lá no LinkedIn, porque você foi falando e eu fui anotando coisas, porque a conversa estava muito rica, como está o nosso bate-papo hoje, né? E eu lembro que nos Uhum, sintomas você citou o sentimento, assim, às vezes o talento, a pessoa é super trabalhadora, ela é de resultados, ela é elogiada pelo grupo, e de repente dá uma uhum. virada. E eu lembro que você citou algumas características, eu anotei, são 9 itens: sentimento de cinismo, apatia, intolerância, né, pavio curto, queda de Uhum. desempenho, perda de interesse, oscilação de humor, agressividade. Nesses tempos, câmera desligada e abatimento, né? A pandemia, na sua opinião, acelerou essa questão do burnout? A pandemia, ela ajuda bastante. Ela ajuda. A gente tem todo um cenário que assim, primeiro você foi colocado e ela contribuiu de várias formas, tá, Nascimento? Assim, primeiro, não é só porque eu estou mais online e às vezes eu estou com a câmera desligada, e isso vai exigir do outro lado, né? Na verdade, vai dar o burnout na pessoa que está, vai dar o estresse na pessoa que está me assistindo porque não está me vendo, né? Porque quem está com a câmera desligada, a pessoa que está interagindo com alguém com a câmera desligada, ela vai demandar muito mais, uma capacidade cognitiva muito maior, porque eu preciso fazer um esforço maior para entender. Às vezes eu falo assim, será que ele está me ouvindo? Será que ele está me vendo? Será que ele está ali? Eu não tenho interação, É de fato, verdade. né? Uhum, Então, isso é ruim. uhum. Mas mais do que a câmera desligada, eu acho que a câmera desligada ela é um sintoma de eu não quero ser visto, não estou afim, não estou querendo interagir. Também é uma forma dos líderes, por exemplo, entender o que está acontecendo com essa pessoa, por que Tem ela um sinal de alerta. não tá querendo, Sempre tá? foi ativo, sempre foi participante, né? É um sinal importante, né? Mas mais do que isso, a pandemia trouxe um isolamento importante, né? A gente deixou de ter esse contato físico com as pessoas. O presencial, ele é importante porque a gente tem trocas importantes aí, né? Não é só o olho no olho, só o não verbal, só o contato, o calor humano que a gente fala, né? Eu tenho mais facilidade de criar vínculo quando eu tenho um encontro presencial, né? Então, esses vínculos, eles ficaram um pouco mais abalados nesse Tudo sentido. mudou, né? E uma outra coisa que é um elemento muito importante quando a gente fala do burnout, que é o passo antes, que é o estresse, quando você tem um momento que a gente teve da pandemia, né? Então, assim, ó, para tudo e vamos todo mundo para casa. E aí a gente não sabia como é que era esse negócio de home office, nem todo mundo trabalhava em home office, né? Assim, Falar é como é que vai fácil, viver o home office é outra história, né? tem um momento de adaptação muito grande.
entende? E aí eu gero um estresse maior, porque o estresse ele é um mecanismo que a gente tem para se adaptar. Assim, falando friamente, é isso, né? Então, é um estresse que eu uso para me defender, para sobreviver, mas mais do que isso é para me adaptar a uma situação nova. Então, eu fui colocado numa situação de estresse forçada e com um elemento de medo muito grande. Porque todo mundo estava com medo da pandemia. O que é isso? E se eu morrer? Tava morrendo gente, tá morrendo gente de baseada, né? O risco de perder o emprego, o choque na perder economia. Perder uma pessoa querida. Enfim, tem N faces aí de medo e sinais de alerta, além da necessidade de adaptação. Então, assim, eu preciso continuar produtivo num ambiente que eu não estou acostumado, com regras novas que nem os meus líderes têm o manual, que está todo mundo aprendendo. Então, os líderes ficaram super sobrecarregados nesse sentido, porque era esperado que eles dessem a resposta. As equipes mais sobrecarregadas ainda, porque tem que entregar. E aí teve um crescente absurdo, né, de microgerenciamento, porque as pessoas, para não perder o controle ali, começaram a cobrar mais, monitorar mais, então eu me sinto mais controlado, com menos autonomia, e aí o meu estresse tende a crescer. Então, quando eu tenho um estresse crescente dentro da pandemia, uma situação de adaptação forçada muito grande, com esse elemento medo, obviamente que eu vou ficar mais vulnerável a um momento de estresse maior. E quando a gente tem isso por um longo tempo, que foi o que a gente viveu, o resultado vai ser o burnout, sem dúvida nenhuma. Olha só, a nossa conversa de hoje é com a Andréia Sarno, ela é especialista em burnout, um tema novo dentro das empresas, ela é consultora empresarial também, ex-executiva de empresa, então eu sempre gosto de dizer o seguinte, o pessoal que passa aqui pelo Top de Gestão é gente que viveu nas empresas, que sabe fazer, que continua fazendo e que ajuda empresas aí nesta jornada, né? Antes da gente avançar um pouquinho mais, você, através da tua consultoria, tem ajudado empresas nesse sentido. Você até usou um termo que eu anotei aqui, né? A gente tem brigada de incêndio dentro das companhias, agora a gente tem que criar brigadas de primeiros socorros para que as empresas fiquem aí antenadas à questão da saúde mental. A gente continua com a conversa, continua com esse bate-papo, tem mais conteúdo aí para você, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas acessam aí o seu trabalho, a sua consultoria, como que as pessoas podem fazer contato com você, Andréia. Pode me contatar pelo site www.avenaconsultoria.com.br, estou no LinkedIn, como Andréia Sarno. Pode me contatar direto, né, por mensagem. No site tem lá o WhatsApp para a gente falar também. Avena é o nome científico da aveia. E a aveia tem propriedades calmantes. Preciso, e o estado de... preciso de muita aveia. E o estado de calma, ele é um estado que a gente consegue recarregar as baterias aí para poder seguir nos nossos desafios. Por isso, avena. Vamos seguir, então. Eu já vou incluir na minha dieta mais aveia e também mais relaxamento, mais cuidados aí, né? Agora, uma coisa muito interessante que você trouxe para nós no evento do Café das 10 que eu participei, onde eu te ouvi, foi a questão das estatísticas a respeito do burnout. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desses números, lembrando que esse vídeo está no meu canal no YouTube do Top de Gestão, que você está acompanhando, mas eu também vou colocar lá no LinkedIn um artigo que eu fiz a partir daquilo que eu ouvi, que eu anotei na palestra que eu tive lá com a Andréia. Legal. Tem uma pesquisa recente que foi feita aí pela Pulses, Vitude, enfim, algumas empresas, algumas startups aí, e saiu numa matéria do Valor Econômico bem bacana, mas é uma pesquisa que foi feita com 3.000 pessoas entre setembro de 2021 e maio de 2022.
E aí, esse dado é legal porque ele pega bem um período crítico, né? De pandemia, pós-pandemia, não tão pós assim, porque a gente ainda está vivendo aí um momento, um segundo momento, uma segunda onda de adaptação, né? Então, a gente tem que, nessa pesquisa, ele fala que 81% dessas 3.000 pessoas está se sentindo esgotado no fim do dia. Isso não necessariamente significa burnout, mas é um indicador importante, né? Então, assim, eu me senti esgotado, sem força nenhuma no fim do dia, já é um sinal de alerta. Isso pode virar um burnout. Ele pode não ser ainda, mas pode virar um burnout, né? E 81% das pessoas é muita gente. É muita gente, né? É muita gente, né? Desse tanto, a gente tem que 54%, por exemplo, está frustrado com o trabalho. E metade, um pouquinho mais que a metade, né, 51% tem dificuldade para cumprir a atividade, então para entregar, fazer as entregas com os resultados bons, né? E 51% também fala que está sem paciência. Então, lembra daqueles indicadores que a gente falou, né? Daqueles sinais de eu não consigo entregar, eu gasto muito mais tempo para entregar aquilo que eu normalmente fazia, em meia hora eu demoro 2 vezes mais para fazer. Você começa a ter os sinais, né, de apatia, então assim, eu tenho frustração com aquilo que eu estou fazendo, então, poxa, antes era uma pessoa super motivada e de repente aquilo me frustra, aquilo, né? Eu ouvi já relatos, nascimento de pessoas que amavam o que faziam e de repente elas ficaram tão tensionadas, tão machucadas por causa do burnout, que ela cria uma certa aversão. É quase como se eu tivesse alergia àquele trabalho que eu gostava de fazer. Eu não posso mais ver na frente, sabe? Um dos trabalhos E isso é muito sério. Um dos trabalhos que eu realizo é mentoria de empreendedores e de executivos. E eu sou professor de pós-graduação, rodo aí as universidades, conversando, dialogando, compartilhando conhecimento. E eu sempre digo o seguinte, que eu aprendo para ensinar, crio amigos, compartilho conhecimento. E os meus amigos, os meus alunos de pós-graduação, acabam virando meus amigos. E um desses, alto executivo de uma grande companhia, me ligou e falou, professor, eu estou pedindo a conta, eu não aguento mais a minha gerente, eu não aguento mais a minha empresa. Eu falei, caramba, eu quero fazer uma mentoria com você porque eu quero sair daqui. Ele falou, respira um pouco, dá uma parada, deixa eu te ouvir melhor, né? E aí eu ouvi ele, e aí o trabalho da mentoria eu gosto porque ela permite que você faça isso. Eu falei para ele, olha, eu vou te contar a minha situação. Na ansiedade, eu pedi a conta de 2 grandes empresas. Hoje eu tenho certeza que eu não faria a mesma coisa e eu errei. Então, primeiro, respira um pouquinho e pense o seguinte: você tem filho? Tem esposa? Tem garantia do plano de saúde que você tem? Da remuneração? E, na verdade, ele tinha uma série de garantias, tal. Só que ele estava nessa história que eu falei. A tampa da panela de pressão, a borrachinha já tinha arrebentado e a tampa só estava balançando, pronto a explodir. Eu desenhei um trabalho com ele, primeiro trabalhei para acalmá-lo, sugeri que ele buscasse a ajuda de um psiquiatra, porque ele precisava naquele momento, e ele fez isso, e uma pessoa super preparada, um alto executivo, mas também assim sistemático na questão de aplicação de métodos. E aí eu fiz todo um trabalho, e em 6 meses ele fez uma transição de carreira, saiu daquela empresa, foi para uma melhor. A esposa se organizou como empreendedora, eles mudaram de cidade, ela passou a empreender naquela cidade. Enfim, mas por quê? Porque naquele momento, por isso que às vezes a gente faz, entre aspas, o que eu digo assim, a coisa errada, porque nesse momento, esse profissional que está em surto de burnout, eu não sei se existe surto de burnout, mas ele pede a conta. Quantos casos de agressão a gente já tem no ambiente de trabalho, você já percebeu? Quantos casos de suicídio? Essa pessoa está num limite suicídio é uma outra coisa tão que é super grande, tenso, né? precisa ser falado. E precisa ser falado, né? Então, o que a gente precisa deixar para as pessoas é assim, respira, acalma, né? Quase todo mundo vai passar por um momento desse, né? Então, não se desespere no dia de amanhã, mas não deixe de se tratar, né? É isso, porque você começa, assim, quando você tá tão sem esperança, quando você está nessa situação, sabe? Você não vê muito uma luz no fim do túnel.
porque a gente acaba, às vezes, não pedindo ajuda, né? Então, a minha forma de pedir ajuda é essa, eu vou sair do trabalho porque eu acho que o trabalho vai eliminar, só que eu esqueço, então, o elemento trabalho, ok, eu tiro, mas e o meu elemento, né? O indivíduo, como é que fica? Então, por isso que quando a gente, e eu gosto muito de voltar nessa definição, que é o estresse mal gerenciado no local de trabalho, né? Então, assim, o que eu faço para não entrar no burnout? Eu tenho que gerenciar meu estresse, porque a gente tende a achar que o estresse é ruim. Isso é uma coisa muito séria, assim. A gente tende a achar que não, o estresse ele é ruim. Não, ele não é ruim. Graças ao estresse estamos aqui vivos. E ele é tão bom que o nosso mecanismo de estresse ele não foi atualizado desde a época das cavernas. Então, assim, ele não evoluiu, porque ele já é bom, entendeu? O suficiente para me manter viva. Então, quando a gente tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eles acompanharam durante 8 anos, um grupo de pessoas e perguntando se eles achavam que o estresse era bom ou ruim, né? As pessoas que achavam que o estresse era ruim, aumentou a chance de morte em 43%. Então, se perguntar, você fala que o estresse é bom. Depois você entende o porquê, né? Mas a questão toda é assim, o que o estresse faz com que né, a resposta mais clássica que a gente ouve do estresse é luta ou fuga. Entendi. Você já deve ter ouvido Já isso, ouvi. né? Luta ou fuga. Então, assim, quando eu estou numa situação de estresse, o meu corpo se prepara para lutar ou fugir. Ou Na paralisar, prática, né? ou paralisar, né? Na prática, como é que isso se dá dentro da nossa cabeça, do nosso corpo? Então, assim, o que isso significa, né? Significa que eu tenho mais sangue correndo, porque eu preciso de mais energia, então a minha respiração acelera, meu coração aumenta o batimento, eu tenho mais força nas mãos, né? Eu tenho uma sensação de maior força nas mãos, nos membros, né? De uma forma geral, porque eu vou lutar. Então, o meu sangue está ali. O que acontece? Não estou fazendo digestão, porque não é prioridade nesse momento, para sobreviver. Eu tenho minha imunidade exacerbada, né? Meus glóbulos brancos estão ali bombando, porque se eu me cortar, se eu não posso me machucar, né? Ou eu tenho que combater uma infecção muito mais rápido, porque lembra que o nosso mecanismo ele está lá na época das cavernas, né? Então, toda e qualquer ameaça hoje eu entendo da mesma forma. Então, se for um leão, eu vou entender que é uma ameaça importante. Se for o meu chefe brigando comigo, eu também vou entender que é uma ameaça importante e vou reagir da mesma forma. Então, só que ele me traz também mais foco, né? Então, assim, essa energia, esse foco, essa ansiedade boa né, de lutar, de fazer as coisas Eu acontecerem, brinco de assim, né, fazer. eu brinco que eu sou muito intenso, eu digo assim, tem algumas horas que você tem que atropelar, né? Mas a gente tem que saber dosar isso tudo, né? Exato, porque ele tem uma curva, só para finalizar, ele tem uma curva importante, esse estresse, né? Então, assim, quando eu estou nesse momento de estresse, eu tenho mais força, mais foco, mais energia, eu consigo usar as minhas competências na minha melhor forma, da melhor forma. Então, eu tenho resultados melhores também, eu tendo a ter resultados melhores. Só que isso é um tiro, né? Ele vai cair. Uma hora esse nível de estresse vai cair. Só que quando ele está nesse pico, eu não consigo parar ele, porque ele está me protegendo. Você Então, falando, eu lembrei dos líderes que têm resultados exponenciais, e eu sou uma dessas figuras, e eu acho que a gente vive nessa constante aceleração. O grande desafio é achar o ponto de equilíbrio disso, né? Exato. E essa é a questão, porque assim, se eu fico forçando o meu corpo muito tempo nessa situação de estresse, vai chegar uma hora que o meu corpo vai falar assim, olha, já deu, eu não aguento mais. Que é a hora que a gente entra no estresse crônico, que é a hora que eu começo a ter problema de estômago, porque eu tô ali comendo na frente do computador, então eu não estou percebendo o que eu estou comendo. Eu tô Né? com o smartphone o tempo todo na mão, a gente vai no restaurante, os malucos estão ali. Essa é uma Então coisa que eu já consegui fazer. Tem horas que eu desligo, que eu desconecto, porque não dá, né? Eu não tenho consciência daquilo, né? Então é como se eu estivesse lutando, mas eu estou comendo ao mesmo tempo. E meu corpo está entendendo que eu estou lutando. Então ele não está fazendo a digestão. Aí eu começo a ter problema
cardíaco, eu começo a ter problema no estômago, eu começo a ter problema de pressão alta. Então, esse estresse, ele começa a virar crônico. E aí, quando eu não vou tratando isso, ele vira burnout, porque é o esgotamento. O corpo fala assim, ó, deu, eu vou apagar você porque você não está se apagando, você não está dando Você, a pausa, então eu vou dar por você, entendeu? você falou uma Quando... palavra, perdão, Não, pode falar, pode falar. falou uma palavra muito especial e a gente está indo para o. Eu falei para vocês que estão nos acompanhando que a conversa hoje seria mais longa, porque eu sabia que ela ia ser muito produtiva. Eu já te agradeço de antemão, Andréia, porque você não Imagina. imagina o quanto trazer esse tema à tona para o LinkedIn, para o YouTube, né? Você tá franqueando para a gente uma verdadeira palestra aí, né? Mas o quanto isso é importante. Com toda certeza a gente vai ajudar pessoas, vai ajudar empresas, né? E você falou uma palavra que é necessária já para a gente ir para o nosso encerramento. Você que quiser, daqui a pouco a Andréia vai deixar novamente aí os seus contatos para que você chame a Andréia para fazer um treinamento, para fazer uma mentoria, orientação para os seus times de trabalho. Por quê? Uma coisa é a gente conversar aqui, outra coisa é você levar essa situação para dentro da sua companhia, para que uma profissional como a Andréia ouça o seu time, para que proponha soluções, para que construa, né? Porque cada negócio tem a sua realidade. Não adianta dizer que hoje em dia você vai ter um clima estilo Dalai Lama, super zen, numa empresa de tecnologia acelerada. Acho que isso a gente tem que ter consciência também, né? Não são todas as soluções que dão certo para todas as empresas. Tem muita gente que acha que levar a mesa de pebolim, o puff, criar o Pet Day vai solucionar. Não. Qual é a realidade do seu negócio? Qual é o histórico dele? Qual é o clima e a cultura que você tem implementado, né? Às vezes o tiro sai pela culatra, porque o cara quer. Eu lembro de um chefe que eu tinha que ele queria que implantasse o Pet Day, mas ele odiava cachorro. Não vai dar, meu filho, né? Não vai dar certo. E mais do que isso, né, Nascimento, assim, qual é a população que você tem na tua organização, né? Assim, você conhece os teus colaboradores, você sabe qual é o risco que eles têm de saúde, não tem. A gente não tem esse Olha que mapeamento, a gente não sabe importante, né? quanto se gasta, como se gasta. Eu não sei se eu tenho uma população que tem mais pressão alta ou não. Eu não sei se tem uma população. Então, quem são os meus Fazer um colaboradores diagnóstico, né? efetivamente, né? Fazer Fazer uma uma anamnese, avaliação, né? um mapeamento, Que legal, que exato, entendeu? provocação interessante. Você que é da área de recursos humanos, você já fez uma consulta geral no seu time? Já fez uma anamnese para saber quais são os males, né, que acometem a sua galera? E, acima de tudo, né, o que vem do ambiente externo e o que você tem do ambiente externo que eventualmente está contaminando o seu time. André, para a gente ir para o nosso encerramento, como tratar a questão do burnout? Eu lembro que você trouxe para a gente ali algumas dicas muito importantes de como tratar o burnout dentro das nossas empresas, né? Você falou de segurança psicológica, check-in, check-out das reuniões. Conta um pouquinho dessa Essas, história para a essas são gente. algumas coisas, né? Assim, quando a gente olha do ponto de vista da liderança, eu acho que o primeiro passo é a liderança cuidar de si mesma, né? De novo, tem aquela imagem que é super batida, mas super importante de ser falada, que é, primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio na gente, e depois a gente coloca nos outros, né? Eu não consigo ter um ambiente de segurança psicológica quando os líderes estão machucados também, quando Uau. eles também estão sobrecarregados, né? Então, como é que eu estou fomentando esse autoconhecimento? Como é que eu estou fomentando que as pessoas se cuidem de si próprias, né? Como é que elas vão se cuidar antes de cuidar dos outros? A gente está falando, né, do primeiros socorros de saúde mental, que é a tal da brigada, né, que você estava falando. Esse é o primeiro passo, né? Se eu não estiver bem, eu não consigo atender ao outro, eu não consigo perceber que o outro também não está bem, né? Então, cuidar da liderança é importantíssimo, porque é ela que vai, de alguma forma, fomentar um ambiente saudável, ela vai ajudar com que as pessoas tenham espaço para falar, e aí entra a questão da segurança psicológica, né? Vão ser líderes que eu vou confiar para poder me abrir, para poder falar de fato que eu estou com um problema sem ser julgado,
né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou aqui estressado, eu estou com burnout, já te julgam e você já vai ser, né, Uhum. rotulado como uma pessoa que não é Taxado, né? capaz, O taxado, cara não dá tá de conta, frescura, tá de mimimi. mimimi, não dá conta. A gente ouve muito, né? E o líder tem que Então estar esse é um ponto. preparado para isso, né? Porque eu relatei para você uma vivência de uma pessoa que foi levar numa situação dessa para o líder e o líder já ficou assustado e disse o seguinte: ó, Exato. você é prestador de serviço, você é PJ, então o problema da tua saúde não é da minha companhia. Calma, o cara só pediu socorro e o cara É. despacha ele com carinho para dizer o seguinte: já aumenta aí o estresse e a tensão. Então, assim, se tem uma, assim, quando a gente olha, né, nessa nova definição que traz a empresa para o jogo, né, traz a empresa para a responsabilidade compartilhada com o colaborador, é um pouco isso de, por um lado, é bom, né, porque eu trago todo mundo para a mesa para conversar sobre o assunto, cada um tem a sua parcela ali de responsabilidade, mas por outro, também tem muita gente que acaba agindo de má fé, então, assim, agora você vai me processar. Tem gente que não fala por medo de perder o emprego porque não quer se afastar. Então, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, eu estou esgotada. Você tá com burnout, peça afastamento, você Eu precisa não vou se sair porque tratar. eu tenho que entregar, a gente tem uma meta, tem uma. Aí a pessoa assim, não, eu vou sair de férias, mas eu não posso pedir afastamento porque senão eu vou perder meu emprego. E a gente tem visto isso, né? Muitas Então tem muita empresas, coisa. elas não têm nenhuma sensibilidade. Vira e mexe, a gente acompanha aí no LinkedIn mulheres, por exemplo, que voltam aí da De licença maternidade. maternidade, né? E que acabam ganhando a conta. Como também, eu acho que é um alerta que a gente precisa fazer, a gente está numa sociedade que muitos colaboradores também perderam a noção, né? Recente teve um caso, e aí Exato. super polêmico para lá ou para cá, da colaboradora que entrou na justiça contra um chefe, enfim, um chefe quase na categoria de delinquente, ganhou a ação na justiça do chefe, a juíza decretou, e aí ela saiu e foi fazer dancinha e colocou no TikTok. A juíza voltou atrás e falou: "Ó, não vou pagar, não se pague para essa moça", né? Então, o É. próprio colaborador, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa consciência também como colaborador. Tem as duas coisas, tem as duas coisas. O que eu acho que é mais importante de tudo, eu diria que assim, é a gente lembrar que a gente é ser humano e a gente está tratando com seres humanos, né? Então não dá para perder a humanidade nesse sentido. Então, assim, se eu estou vendo que alguém não está bem, talvez seja genuíno. Eu vou dar esse benefício da dúvida, eu vou entender o que está acontecendo, né? Mas para isso eu preciso estar conectado com o outro, eu preciso estar prestando atenção no outro. Para prestar atenção no outro, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Sensacional. Então acho Olha, que assim, é a gente se cuidar para poder cuidar do outro, para cuidar do ambiente de trabalho. Todo mundo tem responsabilidade, a empresa tem, o colaborador tem, né? O colaborador tem na gestão do seu próprio estresse, que tem coisas que a empresa não vai conseguir fazer por ele, por mais que ela queira, e aí vem esse monte de benefícios que a gente fala, né? Então, por mais que a empresa queira, eu vou colocar aqui mesa de sinuca, eu vou colocar aqui sala de massagem, legal, só que sala de massagem a pessoa não gosta de ser tocada. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou... Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com que benefícios e o que eu estou oferecendo efetivamente. E a empresa olhar para si e falar assim, opa, peraí, deixa eu ver se eu estou aqui fomentando esse ambiente saudável, minhas políticas estão ok, meus valores estão adequados, né? Eu estou fazendo, a empresa está aqui de verdade praticando os valores a que se propõe, então a carga de trabalho ela está sendo bem dosada, então como é que eu, empresa, posso fazer isso? Eu, empresa, digo no papel dos líderes, né? Então, acho que tem essas duas coisas. Eu tenho um projeto que chama Superando o Burnout, tem no Instagram, Superando o Burnout, ou o site, www.superandoburnout.com.br. A gente tem no YouTube, eu tenho feito algumas rodas de conversa, então a gente já fez sobre segurança psicológica, a gente fez sobre a questão legal do CID-11, né? Então a gente trouxe duas advogadas, um psiquiatra para conversar, para entender como é que é essa questão legal. de verdade é que nós precisamos debater, discutir, estar atento a essas situações, né? Duas coisas importantes que você trouxe. A primeira delas é a analogia lá com
a pessoa quando está no avião, né? Primeiro coloque a máscara em si para depois cuidar dos outros. Isso vale muito para a liderança, então esteja bem para que você cuide bem, porque você é importante para a sua família, é importante para você, é importante para a coletividade, para a sua empresa. E um outro ponto, né, que a gente tem que estar super atento, ouvir as pessoas com delicadeza para que elas possam expor as suas realidades dentro do momento que elas vivem, isso com muita empatia, com muito respeito, né? Tirando todo o modismo que a gente vive em cima desses temas. Andréia, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Top de Gestão, suas considerações finais, e pode deixar aí os seus contatos para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço, e eu acho que o que você falou resumiu muito, né, tudo que a gente vem conversando. Tem uma coisa que eu acrescentaria, que é assim, peça ajuda, né? Se eu não tô Socorro, bem, né? tá tudo bem não estar bem, né? Tem até uma série que fala um pouco sobre isso, mas assim, tá tudo certo não tá bem. Eu não preciso ser super-homem, eu não preciso ser Mulher Maravilha, eu não preciso ser um herói todos os dias, todas as horas, né? Então, se eu não estou bem, seja porque eu percebo que eu estou muito triste, e essa tristeza não passa nunca, que eu estou muito ansioso, que eu estou muito cansado, estou cansado além da conta, enfim, qualquer coisa, peça ajuda. Se não for dentro da empresa, para o RH, para a área de saúde mental, peça ajuda para um terapeuta, peça ajuda para um amigo, mas peça ajuda, porque a gente tem visto uns casos assim que vão descambando e a gente não consegue, quando vê, já não deu tempo de ajudar. Então Já tem um é título para o artigo, importante. já tem um título para o artigo que eu vou escrever no LinkedIn, Que bom. baseado em tudo do que eu te ouvi, do que você relatou. Socorro, burnout à vista. Peça ajuda, né? É isso, pede ajuda, porque você pode até descobrir que não é burnout, né? Que eu ainda não cheguei lá, mas pede ajuda, né? Não tem nada de mal em pedir ajuda para quem quer que seja. Como que as pessoas podem pedir ajuda para você e para sua consultoria? Repita aí os seus contatos, por favor. Meu site www, estou já aqui viajando, né? É www.avenaconsultoria.com.br. Meu e-mail, andrea@avenaconsultoria.com.br. Tem o site do superandooburnout.com.br também, que fala mais especificamente sobre o burnout. O que mais? Acho que E as redes tem sociais? Tem as E redes? as redes sociais. O Instagram, eu sou pouco ativa no Instagram. Tem o Instagram da Avena, @Avena Consultoria, e no LinkedIn, Andréa Sarno. Estou como Legal. Andréa Sarno lá, você me Muito acha bem. lá. Que bom, mais uma vez, obrigado para você que nos acompanhou. Siga o nosso canal, curta, comente, compartilhe, como dizem aí o pessoal da modinha do digital, para não perder o costume. Tchau e até o próximo episódio.